Doutor, vamos lá. Inclusive, as suas perguntas podem ser respondidas hoje aqui no programa, tá bom? Doutor José Roberto, geriatra, está aqui gentilmente toda terça-feira cedendo seus conhecimentos em prol da nossa melhoria da saúde. 3315-1390 é o telefone direto da saúde. Doutor, semana passada a gente falou tanto a respeito do cigarro, né? E daí a gente teve várias outras perguntas condizentes ao cigarro também. A que mais marcou todo mundo, eu acredito que a maioria dos homens, é com relação à relação que o cigarro tem com a impotência. Vamos repetir isso? Mexeu nesse assunto, ficam preocupados. Pois é. Quem fumou muito tempo, os homens que fumam durante muito tempo, a chance de ter impotência é muito grande? Aumenta bastante, porque aumenta o risco de ter uma doença aterosclerótica. E essa doença aterosclerótica entope as artérias do nosso corpo, podemos dizer assim. Isso pode ser no coração, a coronária, infarto. Na cabeça, o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame. Uhum. E no pênis, a disfunção erétil. Até tem nos maços de cigarro um cigarrinho tortinho assim, mostrando, né, ou simbolizando o problema e para os homens se sensibilizar. Até tem uma piadinha que corre no meio que fala assim, eu não quero esse que dá impotência, eu quero aquele que dá infarto. Vai pela figurinha do cigarro, né? Exatamente. O João Ricardo, semana passada, deixou uma pergunta bem interessante. A esposa dele, ela está com dificuldade de engravidar. Já faz algum tempo, ele não relatou quanto. E ele também fez alguns exames, é isso, né, Fê? Ele também fez alguns exames e também deu tudo positivo, tudo normal. Mas ele fuma, então ele está preocupado. Será que é por conta do cigarro que a esposa não consegue engravidar? A princípio não. Se ele fez um espermograma, o espermograma é normal, que o cigarro não é para interferir nisso. O cigarro, como eu disse agora há pouco, interfere na questão erétil. Ou seja, no vascular, e aí vai interferir na ereção. Então, se ele tem uma ereção normal e o espermograma dele, que não tem a ver com o cigarro, está normal, o problema não está no cigarro. Mas pare de fumar do mesmo jeito. E cigarro e bebida, essa combinação? Acelera mais o nosso pavio para explodir mais cedo, né? Então, bebida demais já não é bom, cigarro também não é bom, e quando junta os dois, piora a situação. Pois é. A questão da bebida com relação ao cigarro, por exemplo, a gente dá a se entender, obviamente a bebida também faz muito mal à saúde, em excesso, tudo que é em excesso faz muito mal, mas dá a se entender de que me parece que o cigarro prejudicaria mais com relação à saúde nesses níveis aí de impotência sexual, de quantidade de espermática para o homem. É verdade isso? Então, o mecanismo de ação é completamente diferente, né? E o dano também diferente em órgãos diferentes. Então, a bebida prejudica muito mais o pâncreas, muito mais o fígado, né? Podendo alterar triglicerídeos e aí, consequentemente, contribuir para o prejuízo que o cigarro faz, mas são mecanismos diferentes e o estrago é diferente. A Maria Clara, o marido dela bebe uma cervejinha por dia. Eu acho que ela colocou isso como sendo inofensivo. É ou não é inofensivo? Eu acho que a maioria dos homens, né, pensa assim, mas é uma cervejinha só. E aí? Lu, essa pergunta vem bastante interessante. Então, assim, vamos entender. Se for uma cervejinha, nós temos dados científicos que isso, inclusive, protege o coração. Pasmem todos. O problema está na uma cervejinha. A gente parar nessa cervejinha. Então, o excesso, né, a gente fala que tem uma curva em J, então um pouquinho protege o coração. Quando a gente começa a aumentar essa quantidade, o estrago aumenta acentuadamente, inclusive a mortalidade aumenta acentuadamente. O problema é parar na cervejinha. Então, eu sempre brinco no consultório que uma cervejinha pode, não pode é um cervejão. Um cervejão. Uma cervejinha que o doutor está falando é quanto? Um copo? Na verdade, uma long neck tranquilamente é uma dose pode ser recomendável. As mulheres a metade disso. Por que as mulheres a metade? Porque vocês são mais sensíveis aos efeitos do álcool. Entendi. Então, na verdade, é só questão de sensibilidade aos efeitos do álcool. Então, fala assim, em 30 gramas de álcool por dia é benéfico ao coração. Mas com relação a envelhecimento de forma saudável, enfim,
essa uma cervejinha a longo prazo, ela teria algum malefício? Não, e não tem nenhum estudo mostrando que essa cervejinha, insisto nisso, por favor. É um pouquinho, né? ó. É bem pouquinho. Um pouquinho. Tá certo? Vamos tomar cuidado com isso, né? Porque é difícil a gente falar isso abertamente, porque vão interpretar. Ah, então o doutor Zé Roberto falou que pode beber. Não é isso, a quantidade é exatamente isso. É uma quantidade muito pequena de É álcool. igual a recomendada certo? do vinho. Então, na verdade, todo o álcool é benéfico nessa quantidade. Então, é a história da taça. O vinho é melhor que as outras bebidas alcoólicas, mas o pouquinho de álcool, ele é benéfico. Né? Então, dentro das bebidas alcoólicas, o vinho é o melhor. Então, é nessa quantidade que a gente está conversando. Se eu não gosto de vinho, num país tropical que nem o nosso, o hábito da cerveja é muito maior. Então, pode ser substituído pela cerveja. Mas é a quantidade, não é tomar o vinho, a cerveja, o uísque e tudo mais. A Cristina ligou, um beijo, Cristina, e ela disse que ela fuma 2 maços de cigarro por dia. Nossa, Cristina, quanto tem num maço de cigarro, gente? 20 cigarros. 20 cigarros. Então você fuma 40 cigarros por dia, Cristina? Menina, 40 cigarros por dia. A gente tem uma média aí de 10 horas acordados por dia, digamos assim. Vai calculando aí, Cristina, quanto tempo, né, você vai fumando cigarrinho. Mas ela quer saber o seguinte, ela tá sem desejo sexual. Que idade que a Cristina tem, Fer? Não falou. Ela pergunta, é o cigarro que está tirando o desejo sexual ou é o calmante que ela toma também? A gente precisaria saber qual é o calmante. Se for antidepressivo, alguns antidepressivos, em sua imensa maioria, eles podem alterar a questão de desejo sexual, chamado libido. Então, não tem a ver com o cigarro. Eu insisto que vale a pena parar, principalmente quem está fumando 2 maços de cigarro. É muita coisa. É muito, tá certo? Cristina. 1 já é muito, 2 maços é um exagero, né? O ideal é que não se fume nada, mas a relação de libido tem muito mais a ver, provavelmente, com o calmante do que exatamente com o cigarro. Vários remédios aí que se tomam pode tirar, né, o apetite sexual, né, doutor? Sem dúvida. Principalmente antidepressivos, alguns remédios que agem no sistema nervoso central podem interferir nisso. Remédios para osteoporose, enfim, essas doenças degenerativas também, eles podem tirar o libido? Esse não. O que pode acontecer? A mulher entrou na menopausa, diminui um pouco o libido, tem que estar associado isso a uma secura vaginal, né? E aí perde o interesse, ainda mais com uma dor durante a atividade sexual. Então tem que ser conversado com o ginecologista para ter uma estratégia para melhorar essa questão. Ai, que papo bom, né, gente? Uma delícia conversar com o Dr. José Roberto. A gente ficaria aqui a tarde toda conversando, tomando um chá. Obrigada, doutor. Uma ótima semana, até terça, tá bom? Obrigada. A sua perguntinha, calma. Semana que vem o doutor responde, tá bom?